Fala meninas, mais uma semana começando aqui no canal e eu já faz algum tempo que não apareço com um vídeo de segunda-feira, não é? Tava morrendo de saudade de vocês, mas eu tava tentando organizar umas coisinhas pra uma semana mega especial. Que fica ligadinho que logo logo ela chega, tá bom? Pois bem, o vídeo de hoje é um vídeo de segunda-feira e também é especial porque vocês me pediram muito. Assim, eu fiz uma enquete, uma pesquisa aqui no canal, lá na comunidade, e eu perguntei o próximo tema vocês queriam para os vídeos técnicos, né? Eu dei 3 opções. A primeira foi sobre um acabamento perfeito em crochê. A segunda foi sobre como escolher linha para adaptar uma receita. E o terceiro foi uma sessão de foto com todos os projetos do canal. Com uma vantagem pequena, mas foi pequena mesmo, quase empate técnico, né? Foram 3% apenas. O resultado do próximo vídeo técnico foi sobre como escolher linhas para adaptar uma receita. E a gente hoje vai falar sobre adaptação. Bom, quase todas as peças que eu faço aqui no canal são em miniatura. Uma ou outra que sai em tamanho real. Mas, gente, assim, dá para adaptar, sim, dá para você fazer. Às vezes você usa um fio um pouco mais grosso. Às vezes você pode repetir mais vezes um padrão de pontos. Às vezes você pode simplesmente passar, eu faço em ponto alto normal, você pode passar para ponto alto duplo. E a maior parte das vezes eu faço a peça em ponto alto normal e com uma linha mais fina, que você pode fazer com fio ane, com um fio ane em alto duplo, que vai ter um padrão de pontos mais ou menos equivalente ao efeito. A primeira coisa quando você vai adaptar uma receita de uma linha para outra, e isso eu aprendi fazendo tricô, transformando tricô em crochê, é que você tem que sempre levar em consideração a proporção do tamanho do ponto. Se você parar para avaliar, uma boneca é, vamos dizer assim, como se fosse uma maquete, em escala reduzida do tamanho de uma pessoa normal. Então, o tamanho da mão é reduzido em 20, 30 vezes menos do que o tamanho de uma mão de uma pessoa normal. O que você tem que fazer? Tem que adaptar a sua peça para que o padrão de pontos fique mais ou menos no tamanho equivalente. Então, você imagina o meu trabalho para pegar um padrão de pontos que é para uma peça de tamanho real e adaptar para uma peça bem menor. E aí onde entra aquela questão do padrão de pontos alto, duplos e tudo mais. Mas onde é que a linha entra nessa história? Bom, vamos lá. Principalmente quando a gente fala de square. Square é o mais difícil de adaptar. Geralmente quando você pega uma peça feita em square, o pessoal já diz, olha, não muda disso. Por quê? Porque isso vai dar trabalho para você transformar em outra coisa. Mas por que está dando trabalho? A espessura do fio vai variando. A gente sabe que tem fio mais grosso, tem fio mais fino. E não só o efeito finalizado da peça com aquela linha vai ficar ou mais rústico ou mais delicado. O tamanho daquele square, principalmente, vai ficar maior. Vamos imaginar, eu tenho um square feito com fio Cleia 1000, que é o fio mais conhecido do momento. E tenho o mesmo, e ele feito com fio Cleia tem uns 12 centímetros, vamos dizer assim. Aí eu vou e transformo, eu preciso fazer a peça, só que eu quero fazer a minha peça com fio ane, porque eu só encontrei a cor que eu queria com fio ane. Ou porque eu gosto de trabalhar com fio ane. A minha peça provavelmente ela vai ter uns 24, mais ou menos 24 centímetros de tamanho. Ela vai levar praticamente o dobro. Então, sendo assim, eu vou levar a metade da quantidade de squares que eu iria usar com fio Cleia. Se eu fosse usar 8 squares para fazer, provavelmente com fio ane eu vou precisar de 4. Vai ficar com o mesmo efeito? Se eu for fazer para uma, por exemplo, se a peça que eu estou fazendo com fio Cleia for para uma pessoa que veste 38 e a que eu estou fazendo com fio ane for para uma pessoa que veste 44, provavelmente ela não vai ter muita diferença de efeito visual com a pessoa vestida. Claro, se você colocar uma do lado da outra vai ficar bem diferente. Como que eu faço para adaptar? O fio você pode escolher o fio da sua preferência, mas leve em consideração a adaptação do efeito do seu ponto na hora de você fazer. O ponto vai ficar maior. Mas tem como eu fazer o ponto mais ou menos do mesmo tamanho com outra linha? Não. E essa é uma resposta que essa não dá para dizer a vocês que dá para adaptar, que dá para transformar, porque não dá. Se você está usando uma linha mais grossa, mesmo que a gente diga, vamos lá, eu sempre faço o fio ane com agulha 2.0. E aí você me diz, não, vou fazer com 1.75. O meu crochê não vai ficar com o mesmo, 1.50, desculpa, com 1,5. O meu crochê não vai ficar com a mesma maciez, vai ficar com a mesma textura e vai ficar um pouco mais duro. O ponto vai ficar muito apertado. Aí quem tem o ponto mais folgado pode apertar assim para fazer com 1.0, 1.50. O meu crochê vai ficar talvez com uma aparência um pouco mais enrugada se eu estar usando a agulha errada.
E isso é uma coisa que nem sempre é legal. Uma moça me mandou uma vez, alguns dias atrás, ela estava fazendo um projeto que eu postei uma mini aula. Aliás, essa é a novidade. No Instagram eu tô postando mini aulas. Eu pego uma foto de uma peça, ponho na frente o gráfico e na frente os gráficos se forem necessários. É uma mini aula. Quem quiser vai lá, confere. Aí, se tiver pedido, eu ensino aqui no canal o passo a passo, tá bom? Bom, vamos voltando aqui. Ela disse, não, qualquer coisa, pra gente a gente faz de todo jeito, mas pra aprender, a gente tenta fazer o nosso melhor. O que eu acho que se você tem que ter o mesmo cuidado da peça que você tá fazendo pra uma cliente, como que você tá fazendo pra você. Nós somos a nossa melhor vitrine. Usar as peças que a gente faz chama muita atenção. Então, o cuidado com a linha que você vai usar, não só com o efeito que o ponto tem, não só com o cuidado que você tem que ter na hora com o acabamento também, que é uma coisa muito importante, é o cuidado com a peça quando você está fazendo. Uma coisa que muda muito no crochê, quando você troca de uma linha para outra, é o brilho. Eu tenho uma peça feita com fio lisa, ou com fio raiz, ou com princesinha, com ciganinha, com baby soft, que são fios sintéticos. E eu quero fazer com fio Cleia, apesar deles terem mais ou menos a mesma equivalência de espessura de linha, a com fio Cleia vai ficar um pouquinho mais leve. Porque o fio da Cleia, ele é mais torcido. O que varia nem sempre é a espessura do fio, a torção, quanto que a linha é torcida. E isso influencia também. Dá para adaptar para ficar igual? Não exatamente vai ficar igual. Vai ficar um pouco maior, um pouco menor. E aí vem aquela questão. A quantidade de múltiplos de ponto que vocês tanto me perguntam. É múltiplo de quanto? É múltiplo de quanto? É múltiplo de quanto? Em francês já chegou a pergunta de quantos múltiplos de quanto. Quando você pega uma peça que ela tem múltiplos de ponto, você vai ter que repetir aquela quantidade de pontos até ter a largura da sua necessidade. Seja a medida do busto, do quadril, do pescoço, do braço, da perna, você vai ter que ter aquela quantidade múltipla exata. Nem a mais, nem a menos. De preferência, se sobrar um pouquinho melhor, porque às vezes alguns padrões de pontos, eles tendem a encolher quando se repete 3 ou 4 carreiras. E isso acontece muito. Então, cuidado na hora que você estiver fazendo, repetir essa quantidade de pontos. Isso vai variar. Se eu estou fazendo a minha peça com fio Cleia, estou fazendo com fio Anne. Não vai variar. Não vai variar nada. O que vai mudar é que o seu padrão de pontos no fio Cleia, você iria levar muitas mais vezes repetindo aquela quantidade de pontos, aquela sequência de pontos para ter o formato do desenho, que no fio Anne você não vai ter. Você vai ter menos, bem menos no caso. A mesma coisa vale para o square. Uma peça que eu faria com fio Cleia, que eu iria levar, vamos lá. Blusa Aisha, que vocês estão amando tanto aqui no canal, que vocês me pediram tanto, a blusa Aisha. A minha peça, que eu tô fazendo com fio Anne, ela leva na frente até a medida que certinho para mim são 3 squares. A Gemma disse, não, mas ela leva 5. Gente, ela leva 3. Eu contei, é um aqui, um do centro e o do outro lado. Aqui embaixo do braço fica a emenda das costas que vem para cá. Tá bom? Mas agora eu quero fazer com fio Cleia. A com fio Anne ele fica com 17 centímetros de tamanho, o nosso square. Quando eu for fazer com fio Cleia, ele vai ficar bem menor. Então eu vou ter que repetir aquele mesmo square mais vezes até dar aquela largura do meu corpo, do corpo da pessoa que você quiser. Muitas vezes eu faço só o square e mostro como emendar quando é uma peça de square grande. E isso é bem legal pra gente ter uma noção. Adaptar a peça, adaptar a linha, escolher a linha que você vai transformar o seu trabalho é uma questão que você tem que avaliar com calma, respirar, escolher bem o efeito que você quer fazer. Uma coisa que eu sempre faço é o seguinte, a peça tá lá feita com fio Anne. Geralmente eu faço, quando eu tô fazendo só o square, eu faço com fio Cleia. E isso você só vai conseguir saber se vai certo você adaptar, quando você vai levar, quando você faz o square. Eu sempre tenho em casa sobra de Anne, sobra de Cleia, sobra de Lisa, sobra de Raiz. Eu tenho um monte de sobra de linha aqui, sobra de barbante. E eu vou fazendo, olha, eu sei que essa daqui dá tantos centímetros, então vamos lá. Com o fio Cleia eu vou levar tantas carreiras, tantos squares para dar a largura do quadril. Com o fio Anne eu vou levar tantos. Com o barbante eu vou levar tantos. E aí vem uma questão. Quando você está fazendo uma peça com barbante, uma peça de Anne que você vai fazer com barbante, você tem que ter muito cuidado. Que você está engrossando o fio. Quando eu tenho uma peça de Anne para fazer com fio Cleia é mais fácil, porque eu estou afinando o meu fio, então eu vou levar mais. Quando eu engrosso essa linha, eu levo menos. E aí vem aquele detalhe, a hora da união.
Principalmente se a peça tiver decote em formato de quadrado, tiver decote com quadrado, tiver com meio square. Isso também dá muito trabalho, porque eu estou engrossando. Vai precisar da mesma quantidade? Eu vou ter a mesma quantidade certinha. Quando a peça é um retângulo, frente e costas, você só emenda aqui em cima do ombro, é uma coisa. Quando a minha peça tem decote, isso vai agravar um pouco mais, tá bom? Mas, gente, eu acho que dá para adaptar. Qualquer peça pode ser adaptada. Se fosse assim, eu não tava transformando, tinha começado o canal transformando tricô em crochê. E, aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem uma peça que eu tô para fazer, um conjunto dourado, que quem me mandou foi uma amiga que mora lá no Peru, que ela me pediu essa peça faz alguns dias, e eu quero avisar para ela, para quem mais viu aqui na comunidade do canal, que a peça vem em tamanho real aqui, palmas pra nós, e eu tô fazendo com fio lisa. E aí, é o exemplo que eu quero dar pra vocês. Essa peça vai vir em tamanho real, no meu tamanho, né, porque eu vou fazer pra mim, né, e ela tá ficando um show. Se você quer fazer uma peça, qualquer peça, gente, principalmente adaptar tricô pra crochê, é preciso você ter cuidado quando você está fazendo, pelo tamanho da dimensão do ponto. E isso vale para qualquer outra linha. Se eu tenho uma peça feita com fio Anne e eu quero fazer com fio Cleia, é mais fácil porque eu estou afinando meu fio. Meu square vai ficar menor, vai ficar com efeito mais rendado, mais delicado. Se eu tenho uma peça, mas se eu tenho uma peça que é feita em fio Anne e eu quero fazer com barbante, eu tenho que ter cuidado porque eu vou estar engrossando a minha linha aí e vai dar um certo trabalhinho para ela de montar. A menos que a pessoa tenha um tamanho maior do que o meu, do que o que eu estou fazendo. A menos que para a pessoa fosse levar 4 squares e meio para fazer, por exemplo, para dar largura. Ou se para a pessoa fosse levar um pouco mais aí, entendeu? Tem esse detalhe, tem essa questão. Tudo é uma questão de você ter as medidas anotadas. Eu sou a favor de você anotar tudo quanto é medida e trabalhar em cima delas. Eu trabalho em cima de medidas. Para mim, não faz muita diferença, tá bom? Então, e aí, agora, e o que tem adaptação a ver com a nossa semana? O ser humano ele é conhecido por ser um ser adaptável, que se adapta a todas as condições. Se não fosse assim, a gente não estava nesse planeta desde o Big Bang, ou desde quando Deus disse haja mundo, o mundo haja. Então o ser humano ele passou por todas as fases necessárias para chegar onde ele está hoje. Já pararam para imaginar como que é magnífico o ser humano, como que a mente humana é poderosa? A quantidade de coisas incríveis que o ser humano consegue criar. Até mesmo nesse momento agora aqui que eu estou gravando esse vídeo para vocês com essa câmera aqui na minha frente, numa câmera minúscula, transformar aquelas câmeras gigantescas que eram usadas nos cinemas lá nos anos 30, 40, quando começou a ter cinema. Essa tecnologia de você poder estar me vendo agora aí na palma da mão no seu celular, no seu smartphone, ou você está vendo na sua Smart TV, quem sabe, né? E isso tudo é uma coisa incrível que o ser humano pode fazer. Mas o ser humano só chegou até aqui pela capacidade de se adaptar às novas condições. Então, a mensagem dessa semana é: vamos lá, vamos tentar nos adaptar um pouco mais. Tentar respirar fundo, contar até 3, olhar o nosso semelhante de uma forma mais igual. Eu não estou dizendo para você bater palma para aquilo que você não acredita ou para aquilo que você não concorda, até porque nem eu não faço isso. Cada um tem direito a ter sua própria opinião. Mas vamos tentar nos adaptar aos tempos modernos, a nos adaptar às condições de vida. A gente sabe que a crise está aí há bastante tempo, está confiando em Deus, a gente vai conseguir sair dela. Mas sem deixar de dar valor ao que a gente tem, ao que a gente é. E uma coisa que eu sempre falo, que eu lembro que o meu professor falou na faculdade: podem tirar tudo de você. O nome, o respeito, o dinheiro, a casa, a fama. Mas tem uma coisa que ninguém tira, é o que você sabe. Valorize o seu trabalho, valorize o seu bem-estar, valorize você mesmo, se valorize, tenha sempre uma postura melhor. E, como eu já falei há algum tempo atrás, que eu sei que vocês gostaram muito da metáfora do novelo, toda semana que começa a ter um novelo de dia novo, perfeito, maravilhoso, magnífico. Estamos começando o mês de julho de 2019. Gente, mas meio ano já tem, a gente já, não vamos dizer que a gente já viveu meio ano, a gente tem meio ano aí pra frente pra fazer coisa boa, fazer muito crochê, fazer muita... pra viver. Então, vamos nos adaptar aos tempos modernos e vamos lá, vamos continuar. Vamos tentar adaptar a nossa vida ao mundo, a tudo que tá girando à nossa volta, tá bom? Então, que a nossa semana seja repleta de coisas boas, muito crochê, muita luz, muito colorido
E eu tô torcendo para que essa semana, finalmente, eu consiga trazer o primeiro vídeo do conjunto. Então, fiquem ligadinhos no canal Coisas de Arte. Essa semana tá recheada, mas é recheada de verdade de coisa boa. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. E amanhã, só amanhã, até pra todo mundo avisar pras amigas aí. Solta nos grupos aí, pelo amor de Deus, no Zap, nos grupos do Insta, do Face. Manda pra todo mundo aí, sinal de fumaça, bate na porta da vizinha. Ei, olha, tem um canal novo lá, olha, vai lá no YouTube, canal Coisas da Arte. A Glei tá ensinando coisa maravilhosa. Em vez de você ficar vigiando minha casa, vigiando minha vida, pra não fazer que nem a amiga que ela me mandou no Face, que a madame ficou com a cabeça enganchada na grade, em vez de você ficar com a cabeça enganchada na grade e ver o que tá acontecendo na minha casa, vai fazer crochê, amiga. E é isso aí, gente, vai lá, manda pra todo mundo. E vamos fazer crochê, que é o melhor que a gente faz. Vamos adaptar as linhas e transformar tudo em uma grande arte. Beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo.